penso que o governo deu um tiro no pé quando demonizou o teto de gastos, porque os gastos sempre pressionam. E o governo tinha pelo menos uma desculpa de dizer, olha, eu tenho um teto aqui, eu não posso ultrapassar. E quando ele se desobriga a isso, ele cai numa cilada que nem essa da agora, que ele precisa passar uma mensagem para o mercado, e até na hora de passar a mensagem ficou difícil, e eu penso que ele também confunde quando ele tenta pessoalizar. O mercado não é uma pessoa. Quando a gente era pequeno, hoje não tem mais, mas passava mercúrio cromo, que lá era só pintava o machucado, né? Não tinha efeito nenhum. E é o que está acontecendo agora, a meu ver, nenhuma coisa nem outra. Eu penso que nós estamos com um problema sério em termos econômicos na mão, devido à pressão, principalmente pelo monte de gasto que foi feito, praticamente uma pandemia, né? No governo Temer e no governo Bolsonaro, houve um achatamento do salário mínimo, porque ele só crescia pela variação da inflação. Esse foi o grande achatamento que foi feito do poder de compra de toda a massa salarial, sobretudo nesse nível mais baixo. Quando o presidente Lula entra, ele retoma a política que já era anterior, que já tinha sido posta em prática, que era fazer a variação do salário mínimo pela inflação, mais o que nós economistas chamamos de ganho real. Ou seja, lá no Ceará a gente diz um plus a mais. Ou seja, vai ter além da inflação, você vai ter um ganho real para que você possa crescer o seu poder de compra. Então, hoje estava definido para crescer a inflação mais a variação do PIB, ou seja, da riqueza do país, de 2 anos atrás, que você acaba de mencionar, de 2,9%. Essa regra agora, ao limitar essa despesa ao arcabouço, ou seja, 2,5%, se por um ano em que cresce 2,9% fica limitado a 2,5%, mas se no outro ano der 2%, ele vai crescer 2,5%. Ou se o PIB decrescer, ele já vai ter assegurado 0,6%. Portanto, é uma garantia ao longo dos anos de que o que impuseram, que os outros presidentes impuseram em diminuir o salário mínimo, essa regra agora, dentro do arcabouço fiscal, vai dar a maior segurança que o salário mínimo poderia ter em toda a sua história. Porque o crescimento do PIB ele é muito ciclotímico. Ele cresce uns anos muito, outros pouco. Então, isso dá uma proteção ao salário mínimo, e essa é a maneira real do que isso vai acontecer. Isso tem permitido, a massa salarial brasileira tem crescido, o desemprego tem diminuído, nós estamos com a menor taxa desde quando começou, desde 2012. Portanto, agora, na área fiscal, propriamente dita, e aí já procurando finalizar meu raciocínio, é o seguinte, esse tal mercado, que é uma coisa esotérica, ninguém sabe quem é, para o Banco Central fixar a taxa de juros, são 150 pessoas que se reúnem, tudo do sistema financeiro, e dizem assim, minha expectativa é tanto. E eles querem modular, né, essa fixação da taxa de juros do Brasil. Esse é o grande problema. O mercado financeiro previu o crescimento do PIB em 2023 0,8, foi 2,9. Previu 1,2, 1,3 para 2024, vai dar 3,3. Eles estão totalmente perdidos. Eles não conseguem nem mais calcular nos seus modelos, e eu digo muito para os meus alunos lá na faculdade, o modelo ele tem que estar muito bem calibrado para poder te definir, na realidade, que política econômica é essa. E terceiro ponto é de que há uma ênfase muito grande no Brasil, e eu acho, mesmo como vice-líder do governo, eu acho que é um erro do governo, em só olhar a despesa primária. O que é a despesa primária? É tudo que não é financeiro, nem juros, nem amortização, nem rolagem. É só pessoal, a saúde, a educação, déficit da Previdência e assim por diante. Mas no Brasil, você tem de investimento ou de gasto 170 bilhões na educação, 220 na saúde, déficit da Previdência 300 bilhões, maior componente de despesa são juros, 900 bilhões. Aí o mercado diz assim, não, mas esse déficit de 40 bilhões, nós vamos ter que cobrar uma taxa de juros muito alta, e a gente não pode abrir mão disso. Tudo bem, cobrar uma taxa de juros alta, mas a taxa de juros real mais alta do mundo, a Argentina deu um calote na sua dívida, paga uma taxa de juros menor do que o Brasil. Ou o Brasil se ajeita na área financeira, ou não tem solução para o nosso país. O Brasil agora crescer virou problema. Problema é o Brasil não crescer. E de vez em quando eu vejo meus colegas economistas colocando, olha, isso é muito grave, o Brasil está crescendo demais. Meu Deus do céu, passei minha vida estudando, mestrado, doutorado, para compreender como fazer a economia, o produto interno bruto crescer a taxas mais aceleradas, e aqui no Brasil é o inverso. Não, tem que crescer menos. O Brasil, porque aqui quando se fala em crescer, qual é a mente do mercado? Que é juros mais altos. Só isso que eles querem. Porque pressionam, em tese vai pressionar preço. A gente devia estar tomando medidas, era para induzir o crescimento, de aumentar a produção para fazer face a esse possível aumento de demanda que está acontecendo no Brasil. Mas não existe discussão sobre isso. PIB cresceu, veja que nesse crescimento do terceiro trimestre, o investimento vem há 3 trimestres crescendo, que nós economistas chamamos de formação bruta de capital fixo, traduzindo é o investimento propriamente dito, ele está crescendo há 3 trimestres consistentemente. Se isso está crescendo, eu já tenho pelo menos uma perspectiva de crescimento no futuro, que é outra coisa boa, e está na hora do mercado acabar com essa crítica de que crescer é ruim. Eu não sei quem incutiu isso na cabeça das pessoas. Vamos incentivar a produção, aumentar a oferta para que esse possivelmente demanda possa ser chancelado pelo aumento de oferta e o impacto nos preços será zero.